Te ver aqui, Vilma, Joana, bem-vindos, pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma reunião nossa, mensal, né, que já acontece há 20 anos, né, e vamos tentar aparecer minha imagem aqui, porque nós estamos invertidos aqui, só um pouquinho. Deixa eu só tentar ajeitar aqui, só um segundo. Aí, agora sim, né? Agora vocês podem me enxergar. Ó, a Michele está entrando, vou autorizar aqui a entrada da Michele. Maravilha, sejam todos bem-vindos. Então, pessoal, nós sempre naquela expectativa de voltar às nossas reuniões presenciais, né? Nosso pensamento sempre, oi, Michele, tudo bem? Olá, boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Então, Bem-vindo, sejam bem-vindos. Sei que está chegando, já tem 19 pessoas. Tá aí. Então, estou falando para o pessoal aqui que sempre a nossa expectativa é voltar a fazer nossas palestras presenciais, né? Eu agora, uns 15 dias atrás, eu dei uma aula presencial pela primeira vez depois da pandemia. A gente Legal. começou um programa de treinamento para os cirurgiões que atendem pronto-socorro, para ensinar para eles como tratar o paciente bariátrico, ensinar para ele quais são as cirurgias, quais são as complicações mais frequentes, quais são os problemas que os pacientes podem ter, qual é a maneira correta de abordar o paciente bariátrico no pronto-socorro, né? E pela primeira vez a gente conseguiu fazer isso presencial depois da pandemia. Fizemos lá na Maternidade Brasília, né? Nosso agradecimento aqui a todo o pessoal da ASA, Hospital Brasília, Maternidade, que é muito diferente, né? Aqui a gente tenta transmitir um conhecimento, mas quando a gente está pessoalmente, a nossa interação é muito diferente, né? Sim. Então, pessoal, o grande objetivo nosso é trazer informação para vocês sobre o que é cirurgia bariátrica para fazer vocês entenderem como é a sua cirurgia lá dentro, o que muda na sua vida antes, durante e depois da cirurgia, quais são as novas necessidades. Porque tem muita gente que pensa assim, eu vou fazer uma redução do estômago, pronto, vou perder peso e acabou-se, né? E, na verdade, não é isso, né? As pessoas, eu acho que num pré-operatório, elas precisam começar a consultar com a Michele e melhorar a vida da sua família, a vida alimentar. Precisam estar com a psicóloga melhorando suas compulsões. Elas precisam já se engajar num sistema mais saudável, né? Elas precisam começar a perder um pouco de peso, elas precisam entender o que vai acontecer depois da cirurgia, né? Eu tenho um pensamento assim, ó, o Rivaldo entrou aqui. Ô, Rivaldo, vamos ficar aqui combinado, nós vamos fazer uma live só eu e você para você contar a tua história, tá? O Rivaldo, ele operou semana passada e ele teve, eu vou deixar para contar na live. Ele precisou levar um choque no peito, só para vocês terem noção de como foi o caso dele. E hoje ele recebeu alta, bonitão, sorridente, excelente. Graças a Deus, bem. Um beijo para você, meu irmão. Estou muito feliz por você. Vou combinar com você de fazer uma live exclusiva para você contar essa tua história para todo mundo, tá bom? Deixar no suspense, tá? Então, pessoal, o meu pensamento é: paciente bariátrico é diferente. Ele melhora a sua saúde antes, ele opera logo, porque entende que a gente está falando de depressão alta, diabetes, colesterol, infarto, derrame, trombose, embolia, e o Rivaldo vai contar para vocês o que é uma pessoa obesa ter problemas cardíacos, né? E o pós-operatório de um bariátrico é uma coisa muito diferente, porque o paciente bariátrico, você olha ele comer, né, Michele? Ele come diferente. Ele é um comedor de comida. Ele come primeiro a proteína. Ele não está ficando comendo só pãozinho de queijo enroladinho, salgadinho. Ele é um paciente que você vê no intervalo, ele está tomando suplemento. É um paciente que fala assim, pô, eu vou para academia. Pô, mas você não operou? Você já não perdeu peso? Para que você vai para academia? Não, eu vou para academia para recuperar músculo. Porque eu estou murchando, eu estou perdendo massa. E o meu bem-estar, o meu vigor depende dessa musculação. Então, eu sempre repito, paciente bariátrico perde peso antes, opera logo e pós-operatório é aquele cara que te fala assim, paciente, eu tomo proteína todo dia. Eu puxo ferro na academia, não para ficar forte, assim, para recuperar o meu vigor, que eu estava murcho, desmilinguido. E paciente murcho, desmilinguido não é o paciente bariátrico certo. Eu tomo vitamina D como todo adulto deveria tomar. Eu tomo polivitamínico como todo adulto deveria tomar. Eu não faço nada diferente. Eu faço aquilo que o meu corpo precisa, né? E quando a gente encontra pacientes que operaram muitos anos atrás e não fazem nada disso, eu fico particularmente muito triste, porque isso não é uma opção, isso é uma necessidade. E sempre que alguém fala assim, cirurgia bariátrica é o método mais fácil para perder peso. Lógico que não.
O critério de indicação é porque você chegou num grupo de alto risco. Eu tenho pressão alta, eu tenho gordura no fígado, eu tenho apneia ou eu tenho diabetes, eu estou num grupo de alto risco de ter infarto, trombose, embolia, complicações a longo prazo, né? E não é nada fácil a gente ter que operar, porque a gente melhora a alimentação, a gente tem que perder peso, a gente começa a suplementar o que está faltando antes. Depois da cirurgia você tem que fazer lá a musculação, você tem que tomar vitamina, você tem que tomar proteína, não tem nada de fácil, né? Passa muito tranquilo hoje em dia porque a cirurgia é muito segura. A gente não tem riscos maiores. Até o Rivaldo lá que teve um problema cardíaco saiu liso. O risco de mortalidade é quase zero em cirurgia bariátrica. Então, por isso que as pessoas acham que é uma opção muito fácil. Mas todo pré e todo pós-operatório, principalmente, exige da gente uma rotina, uma disciplina, e eu me incluo nesse grupo, né? Então, gente, nós estamos aqui para dar educação continuada, né? E nesse processo eu queria pedir para a Michele falar assim rapidamente para nós no que consiste o objetivo da nutricionista no pré-operatório. Fala aí, Michele. Bom, o papel da nutricionista no pré-operatório é começar a preparar o paciente, tá? Quando a gente começar a melhorar os hábitos alimentares, a gente começar a nutrir esse paciente, quando o paciente chega com antecedência, a gente entrar com a suplementação, começar a prevenir possíveis deficiências no futuro, então começar a reduzir peso, que é o mais importante, tá? E cuidar desse emagrecimento de 5% a 10%, que é necessário para o preparo para a cirurgia. Perfeito, perfeito. É isso mesmo, né? Então, aquelas pessoas que às vezes perguntam para a gente assim, doutor, eu acho que eu estou precisando engordar para poder operar, pelo amor de Deus, né? A gente precisa lembrar que reduzir gordura corporal melhora nossa circulação, melhora a inflamação do corpo, diminui risco de tromboses, de embolias, de complicações pós-operatórias. Então, o meu pensamento hoje é, por que a gente não tem complicação? Por que é tão raro ter alguma complicação? Porque as pessoas são devidamente preparadas para a cirurgia, né? E esse preparo, ele consiste nisso que a Michele falou. Eu vou melhorar a tua saúde. Eu quero desinflamar você. E quem me conhece sabe, o paciente chegou, ganhou peso, a gente remarca a cirurgia, a gente não opera, porque eu não vou botar você num risco desnecessário, né? Então, isso muito... É tão contraditório a pessoa piorar bastante os hábitos alimentares para enfrentar uma cirurgia, né? Então, ela começa a permitir, começa a comer um monte de besteira. É que nem se fala assim, eu vou aproveitar, vou fumar bastante, vou beber bastante para depois fazer uma cirurgia. Não faz muito sentido, né? Então, eu acho que realmente isso é um preparo. Não faz sentido nenhum, não faz sentido. Então, às vezes a gente fica sabendo, pô, a pessoa operou e não perdeu peso nenhum, não fez nada, mas isso é arriscado, gente, né? Então, por isso que a gente sempre orienta, né? Não deixem de consultar profissionais que sejam especialistas, né? Então, hoje existe título de especialista em cirurgia bariátrica metabólica conferido pela Associação Médica Brasileira. São poucos que têm, mas isso é um grande diferencial, ir com profissionais especialistas. Porque, lembrando, é a obrigação de todo cirurgião operar bem e fazer isso com segurança. Então, em Brasília, a gente não realmente tem pouquíssimas complicações, raras exceções, né? Mas, infelizmente, não é da formação do cirurgião geral se preocupar com isso, né, Michele? Pré, pós, segmento, músculo, nutrição, suplementação, proteína, musculação, reposição de vitamina D, colocar diomirena na mulher. Isso não faz parte do cirurgião, isso faz parte do especialista em cirurgia bariátrica. Então, isso realmente faz a diferença na hora de escolher um profissional. Então, não deixem de procurar. Sempre que você vai procurar um profissional, você tem que ver ir na Sociedade Brasileira da Especialidade. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Sociedade Brasileira de Urologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica. Lá você sempre vai achar profissionais especialistas na área. Tá certo? Também conhecer o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica e conhecer os profissionais que atendem, os psicólogos, os nutricionistas, os médicos, né? Perfeito, exatamente isso. Michele, tem um monte de pergunta aqui para a gente responder, que já mandaram antes. Ó, tem um monte de perguntas, legal. A Larissa, boa noite, meus anjos na terra. Nas minhas palavras, não tenho palavras para agradecer minha nova vida. Beijo para você, querido. Uma honra ter você com a gente. Nossa, parabéns, paciente. Larissa. Hoje sempre. Carolina entrou. Bem-vinda, querida. Vamos lá. A Doris Frabelo
perguntou aqui, por quanto tempo depois da cirurgia eu preciso voltar para a revisão, consulta com o médico? Para sempre. Né? Normalmente, Doris, a rotina é assim, o paciente bariátrico ele tem que ter a vida inteira minha nutricionista, minha psicóloga, meu educador físico e um médico. Né? No mundo inteiro isso acontece, mas quem faz o cuidado do pós-operatório no resto do mundo geralmente é um endocrinologista, ou nos Estados Unidos um médico chamado dietitian, que seria como se fosse um nutrólogo. Né? Então é um clínico especializado em pós-operatório de bariátrica que ele vai juntamente com o restante da equipe cuidar da tua composição corporal e da tua boa nutrição. No Brasil, como as pessoas têm dificuldade às vezes em conseguir esse médico, a gente vai cuidando do paciente sempre que ele precisar. E a gente recomenda que a cada 3 meses faça exame de sangue e passe pela nutricionista, psicóloga e mantenha seu educador físico para recuperar sua massa muscular. Então, isso a cada 3 meses. Depois de 1 ano, a cada 6 meses. Tá? E a gente orienta assim, tenha o seu endocrinologista. O endocrinologista é o profissional mais especializado em metabolismo, né, e parte hormonal para um paciente bariátrico. É o médico mais especializado. Enquanto você não tiver, eu vou cuidar de você. Nossa equipe vai cuidar de você. E lá no consultório estamos eu, a doutora Paula e o doutor Luiz Flávio cuidando de todos vocês, quando vocês precisarem. E a Michelle nem se fala, né? Faz tempo, né, Michelle? Muito bem. Antigo, né? Graças a Deus. Graças a Deus, amém. Guilherme perguntando quais os convênios você trabalha. Guilherme, hoje a gente atende quase todos, porque a gente não é credenciado muitas vezes do convênio, mas a gente atende via hospital, né? Então, sendo o hospital credenciado, o hospital tendo pacote com o convênio, a gente consegue atender, então, quase todos. Tá? Aninha, o bypass dá refluxo? Normalmente não. Aninha, o bypass gástrico é uma cirurgia potencialmente anti-refluxo, porque você está criando um estômago pequenininho e você está criando um desvio intestinal jogando a bile mais para baixo. Então, sem ácido e sem bile, a pessoa fala assim, nossa, doutor, depois que eu fiz o bypass eu não tive mais azia, queimação. O que você pode ter sim é regurgitação. E eu já tive, porque às vezes você está ansioso, não sei o quê, você come rápido demais, você dá aquela entalada e você começa a parecer criança, você está sentindo que você está querendo golfar. Isso não é refluxo, na verdade, é sinal que você passou do seu limite e você vai aprender a mastigar mais devagar, comer com mais calma para isso não acontecer. Agora, aquela questão de esofagite, azia, queimação, a grande maioria dos pacientes nunca mais tem, eu me incluo neles, porque eu tinha esofagite grau C antes de operar e hoje a minha endoscopia é totalmente normal, eu nunca mais tive isso. Tá? A Aninha pergunta ainda, quais os empecilhos que planos de saúde podem colocar para liberar a cirurgia? O tempo. Né? Pela lei da ANS, os planos de saúde podem demorar até 21 dias úteis para liberar a sua cirurgia. Né? Então, esse é o grande empecilho. Né? Os critérios da cirurgia bariátrica são formais, absolutos, Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina e Agência Nacional de Saúde. Se você estiver dentro dos teus critérios, você não tem nenhum problema de empecilho. O empecilho é só se você tiver pouco tempo de plano ou tiver alguma carência a ser cumprida, mas é um problema comercial. Você lendo o seu contrato, você vai saber. Né? Agora, o grande empecilho é que, infelizmente, a gente percebia que, até um tempo atrás, os convênios liberavam cirurgia em 10 dias, 15 dias, e agora, 1 mês, 21 dias úteis. Esse é o grande empecilho. Quais comorbidades impedem a cirurgia bariátrica? Você tem alguma coisa na tua área que impeça a cirurgia, Michelle? Não. Então, assim, cirurgia bariátrica serve para tratar comorbidades. Então, para vocês terem uma ideia, alguns anos atrás, o Conselho Federal de Medicina aumentou o número de doenças que indica a cirurgia bariátrica. E eles colocaram lá, infarto agudo do miocárdio. Então, uma pessoa que era infartada, falou assim, pô, a pessoa já infartou, meio arriscado operar. Se tornou uma priorização. Porque como você já teve infarto, você está num grupo de risco para ter novos infartos. E você tratando a obesidade e as doenças associadas, você vai diminuir seu risco de infarto. Isso vale para derrame, isso vale para tromboses. Quem já teve infartos, derrames e tromboses passa a ter prioridade na indicação, desde que, logicamente, faça todos os exames pré-operatórios e tenha a liberação do cardiologista. Né? O que era contraindicação no passado eram doenças psiquiátricas, né?
Então, pessoas que têm algum déficit intelectual, que não tinham compreensão total das cirurgias, falam assim, eu não posso operar essa pessoa. Mas, às vezes, a pessoa é tão obesa e ela tem tantas doenças associadas à obesidade que você não pode se omitir de tratá-la. Então, você chama a família, conversa com eles, desde que a família se responsabilize e seja caprichosa no cuidado desse paciente, também já não é. Ô, pessoal, probleminha de conexão, né? Para variar, né? Essas coisas são impressionantes, né? Como... Vou entrar no 4G aqui para ver se dá certo e ver se a gente consegue se conectar de novo, né? Então, mês passado aconteceu e agora parece que está acontecendo de novo, né? Vamos tentar, vamos ter um pouquinho de paciência aí e vamos ver se dá certo. Agora você está ao vivo. Tomara que esteja. Enfim, aqui está dizendo que eu estou ao vivo de novo. Se alguém estiver me vendo aí, por gentileza, já dê um sinal de vida aí, por favor. Tá? Então, vamos repetindo aqui, lembrando que a gente está transmitindo também pelo Facebook, né? Então, a gente continua a gravação, enquanto aqui o nosso Telegram... Opa, tá voltando o sinal de vida aqui. Tá? A minha imagem está meio congelada, não sei por quê. Opa, já chegou gente aqui. Beleza, pessoal. Que bom que vocês estão me escutando. Maravilha. Aí. Beleza, estamos de volta. Graças a Deus. Desculpe aí, problemas técnicos, né? Essas coisas acontecem, não tem jeito. Muito bem. Vamos dar continuidade aqui. Vamos ver se a Michelle daqui a pouquinho entra de novo. Michelle, manda teu pedido de novo lá, Michelle, que daí eu já aceito você aqui, por favor. Tá? Deixa eu ver se eu consigo achar a Michelle aqui. Não achei. Daqui a pouco ela entra de novo aqui. Tá bom? Muito bem. Continuando aqui a responder algumas perguntas. Né? Estava falando sobre doenças que impedem a cirurgia. São muito poucas, na verdade, porque o objetivo da cirurgia é tratar essas doenças. Né? Então, hoje são raras as contraindicações absolutas. Olha, tá bom. Vamos dar continuidade. Toda Bela Coribe, quais os processos e cuidados com repouso no pós-cirúrgico? Boa pergunta. Cirurgia bariátrica é uma cirurgia diferente. A gente não quer que o paciente saia com aquele pensamento, nossa, eu estou operado, eu preciso ficar durinho na cama sem se mexer. É justamente o contrário. A minha orientação sempre é assim. Cirurgia bariátrica é aquela cirurgia onde você tem que estar muito ativo, caminhando, movimentando, ativando a tua circulação para não ter problemas de tromboses e má circulação. Segundo, cirurgia, você precisa ter uma ingestão mínima de líquido. E a Michelle passa para vocês uma dieta de 2 litros de alimento por dia. Então, juntando água de coco, sucos de fruta que se daria para uma criança, chás claros que se daria para uma criança e sopas peneiradas, tem que dar 2 litros ou 10 copos. Imagine se você acorda à tarde. Você vai vencer tomar 5 copos até o meio-dia? Não vai, já atrasou tudo. Então, não pode ser aquela cirurgia que você fica durante o dia deitado, dormindo, descansando e acaba indo dormir tarde. Essa é uma cirurgia para você caminhar 30 minutos de manhã, caminhar 30 minutos à tarde e buscar ocupação durante o dia. Que diferente, né? Então, aquela ideia de, eu estou em recuperação, eu tenho que ficar paradinho, isso não acontece para a cirurgia bariátrica, até porque a gente opera por videolaparoscopia. Então, salvo raríssimas exceções que daí a gente vai orientar o paciente, essa é uma cirurgia para buscar serviço, buscar atividade, tá certo? Atestado, 15 dias, gente. Com 15 dias, as pessoas que são seletistas, elas voltam ao trabalho e... a Michelle acho que vai entrar agora. Acho que agora vai dar certo. Beleza, daqui a pouquinho ela entra. Então, o funcionário público... Deu certo. Voltou, desculpa aí, né, Michelle? Conexão, né? Mas foi falha, né? Beleza. Alguém me perguntou de afastamento aqui, de atestado e tudo mais. Então, assim, funcionário público a gente dá 30 dias direto, que quando voltar a trabalhar, a Michelle já liberou dieta sólida. Já volta comendo sem precisar processar. E teve uma adaptação boa no primeiro mês. Quem é seletista, 15 dias para não entrar no INSS, e a gente orienta, se não estiver sentindo bem, vamos te dar mais um atestado para completar mais 15 dias, né? Se não, orienta a pessoa a emendar junto
com excesso ou férias. Então, um mês o ideal, 3 semanas muito bom, 15 dias o mínimo necessário. Tá? Michele, a Gardênia Grilo perguntando qual que é o nível de vitamina B12 ideal para o bariátrico. Olha, os níveis ideais de B12 é acima do quarto quadrante. Então, assim, o que é isso? Os exames apontam lá o exame legal de B12 800, né? As taxas, 800, 900. A gente divide isso por 4. Então, quando ficar no quarto quadrante, acima lá de 650, 700, 800, é o ideal, tá? Quanto mais alto ali, melhor. Beleza, respondido, né? Tem uma pergunta aqui. A Bruna, quando consultou comigo hoje, ela estava com uma anemia bem grave, ela tinha muito fluxo menstrual e estava com anemia. Ela estava me perguntando aqui, doutor, consultei hoje, me deu anemia fortíssima, vou começar a tratar amanhã, hoje foi o primeiro passo. Maravilha, querida. Ferro na veia, corta o fluxo menstrual, coloca DIU e resolve. E aproveitando o gancho, rotina da equipe. Toda mulher em idade fértil e que menstrua, a gente orienta, vá ao seu ginecologista, a gente dá encaminhamento e coloque DIU, algum DIU hormonal, esses DIUs que cortam a menstruação. E mesmo que a mulher já seja laqueada, ou o marido vasectomizado, ou a mulher já tem, enfim. DIU para menstruar, esse é o grande motivo. Sandra, né? Então, e a Michele já faz uma suplementação vendo isso. Tá? Tem uma pergunta aqui da Daniela Souza, dizendo que ela é cuidadora de idosos e levanta peso. Com quantos dias posso voltar a trabalhar? Para você, o ideal seria 30, Dani. Com 15 dias, você pode voltar sem fazer esse esforço. Uhum. Eu tenho aqui, eu consigo ler as perguntas. Minha cirurgia, Jeane Martins, minha cirurgia é dia 21 de outubro, estou muito preocupada em me sentir fraca. Aí ela tem que cuidar da alimentação, né? Seguir as orientações, a suplementação de proteínas 2 vezes ao dia, Jeane. Se você tomar as vitaminas, fazer a alimentação nos horários recomendados, não vai sentir fraqueza, não. Isso não tem mais, né? Era coisa, acho que do passado, né? Se criaram esses mitos, né, Michele? Que você sabe o que acontece? Eu vou te contar assim, a minha experiência do hospital público, né? O hospital público, o paciente recebe alta para tomando água de coco, água e Gatorade, só. É mais tendencioso esse paciente ter fraqueza, né? É muito diferente da dieta que a gente passa e da suplementação nossa, que é bem mais precoce. Né? Então, realmente, a gente não tem essa vivência. Né? A Caroline aqui, doutor, estive com o doutor João ontem, implantei o DIU, foi super tranquilo, ele é uma simpatia. Pô, Carol, que legal, bacana. Legal. As mulheres reclamam, o DIU é ruim, o DIU é ruim. Gente, hoje coloca em consultório, dá uma cólicazinha, tem que às vezes tomar um remedinho para cólica, mas é muito tranquilo hoje em dia, né? Bem mais fácil do que eram aqueles DIUs de antigamente, aqueles DIUs de cobre, né? Era mais complicado, né? Muito bem. Ex-paciente oncológico se beneficia com a cirurgia bariátrica, doutor? Quem que está perguntando? Tatiane Jimenez. O que ela quer perguntar? Será um paciente que tem câncer, se pode fazer cirurgia? Ex-paciente oncológico. Acho que ela teve algum câncer, né? No passado. No passado, então, se beneficia. Vou contar para vocês uma experiência que aconteceu mês passado. Chegou para mim um oncologista, colega lá do Hospital Brasília, e falou assim, Luiz, eu vou te encaminhar uma paciente minha que é obesa e teve câncer de mama. E para prevenir que ela tenha novo câncer na outra mama, eu estou te encaminhando para você operar bariátrica. Qual que é a relação, pessoal? Então, isso é uma coisa que a gente fala sempre quando dá aula ou nas reuniões presenciais. Existem 13 tipos de cânceres relacionados à obesidade. Se você perguntar para um oncologista hoje qual que é o maior fator de risco para câncer de mama, ele vai falar obesidade.
Porque gordura corporal em excesso gera inflamação crônica e aumenta vários tipos de câncer. Mama, útero, ovário, próstata, fígado, estômago, esôfago, rins. Então, sim, pacientes que deixam de ser obesos diminuem naturalmente seu risco de doenças autoimunes, doenças inflamatórias e de câncer também. Entram nessas doenças enxaqueca, entra asma, entra psoríase, por exemplo, que diminui a inflamação e você vai melhorando dessas doenças, né? Então, excelente pergunta. Tem muita relação, sim, câncer e obesidade. Então, pacientes que já tiveram câncer... E complementando, quanto mais gordura corporal, mais o paciente tem essa chance de ter câncer, né? E a gente não está falando de peso. A gente não está falando de peso, né, gordura corporal, exatamente, não é peso, é gordura corporal. Tem vários falsos magros. Eu atendi essa semana uma pessoa, uma mulher de 35 de IMC, com 60% de gordura no corpo. O IMC dela é baixo, ela tem apenas obesidade moderada, mas ela tem 60% de gordura corporal. Em contrapartida, atendi um rapaz com 50 de IMC, que já é super obesidade, com 48% de gordura. Então, a gente não pode ficar ligado só na questão peso, só tamanho, e sim, importante que a Michelle avalie essa concentração de gordura corporal. Isso vale para antes e para depois, né? Sim. Se a pessoa perder muito peso, ela pode ficar desmilinguida, porém ainda com muita gordura corporal. Quem que fica efetivamente magro, com boa musculatura e pouca gordura? Quem faz atividade física. Não tem jeito. Não, nunca foge disso, né? Impressionante. As pacientes queixam muito de flacidez, né? Se preocupam muito com a flacidez. Aí, hoje eu atendi uma paciente, ela, Michelle, comecei na musculação, tá zerando a flacidez. Eu falei, gente, musculação é tudo, né? Musculação é obrigatória. Tem que cuidar. Muito bem, vamos lá. A Fernanda perguntando, doutor, o senhor falou que eu teria que ficar com 109 quilos, porém não consigo sair de 110 para operar, minha cirurgia está marcada para o dia 21. Pô, mas se era 109, você está com 110, então tá bom, Fernando. Então nós estamos praticamente ali. Parabéns pelo resto que você perdeu até agora. Se conseguir, ótimo. Se tiver com dificuldade, liga para a Michelle. Né? Acho que isso é importante. Né? Pergunta aqui, Kathleen Coelho. Com certeza a gente consegue cuidar assim, emagrecer, né? Muita gente chega falando que tem resistência ao emagrecimento, a gente entra com intervenção e a gente emagrece assim para a cirurgia, gente. Tá? Pronto. A Kathleen Coelho está perguntando: uma pessoa sem nenhuma comorbidade, mas que a vida inteira foi obesa desde bebê até hoje, atualmente com 21 anos, pode fazer cirurgia bariátrica? Pode. O grande pensamento hoje é assim: não são os pacientes mais obesos que têm mais prioridade. Não são os pacientes que têm mais tempo de doença que têm mais prioridade. Hoje, os indicadores de cirurgia, eles levam em consideração critérios muito parecidos com a cirurgia do câncer. O câncer, no início, ele é mais curável. Então, é óbvio que se você operar uma pessoa que esteja nos primeiros anos de doença, maior a possibilidade de cura. Principalmente quando você fala assim de diabetes. Eu atendi hoje uma senhora que é diabética há 12 anos, 11, 12 anos, e hoje ela está no estado do diabetes com muitas complicações. Ela já precisou entrar na insulina, ela já tem neuropatia, ela já tem perda de sensibilidade nas pernas, ela já tem um monte de problema associado. Isso longe de um ideal, né? Hoje o conceito é: tenho diabetes há 2 anos, meu diabetes continua de difícil controle, descompensado, apesar do bom tratamento. Tenho IMC acima de 30, eu sou prioritário para indicação cirúrgica, né? Então, esse entendimento é importante, gente. A gente não trata baseado no tamanho da pessoa, e sim nas doenças associadas e no tempo de doença. Respondendo à pergunta, uma pessoa que é obesa desde sempre, ela não deixa de ter indicação, né? Talvez ela pudesse ter sido operada mais cedo, né? Os critérios de indicação formal começam aos 16 anos, mas hoje, dentro da cirurgia bariátrica, tem médicos especializados em operar adolescentes. Você não vai esperar, às vezes, esse adolescente piorar mais a sua saúde, problemas sociais, problemas emocionais, doenças físicas, para depois operar. Então, tem muita cirurgia em adolescente também, tá? Mas, enfim, o tempo de obesidade desde a infância, a gente tem inúmeros pacientes e isso não contraindica a cirurgia.
Oliane Silva pergunta, depois de quanto tempo após a cirurgia posso engravidar? Depois de 1 ano, se o paciente está muito caprichoso, está fazendo atividade física, está tomando bem a proteína, seguindo todos os suplementos que a Michelle recomenda, né, e atingiu sua meta, daí a gente fala assim, ó, agora sim você pode tirar o seu DIU e começa uma programação para engravidar ali a partir de 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio. Ok? Muito bem. Vamos ver aqui. Tem uma pergunta aqui. Já respondemos do peso. A da anemia também já falamos. Cuidadora de idosos também. Coloquei o DIU, maravilha. Mariana Sinício, após o emagrecimento máximo, qual a porcentagem de reganho para que o peso se torne estável? Mariana, até 10% do peso perdido é considerado normal, tá? Mais do que isso já precisa tomar alguma atitude. Então, até 10% é normal. Intermediário de 10 a 20% de reganho do peso perdido ainda dá para aceitar dependendo da composição corporal da pessoa. Mas no final das contas, o que vai depender? Da Michelle fazer bioimpedância ou você fazer densitometria e saber quanto de músculo e quanto de gordura. A gente não está ligado só no peso, ele está ligado na composição corporal. Então, às vezes a pessoa tem um pouco mais de peso, mas ela está com bastante músculo. Tá tudo certo. Né? Sim. Muito bem. Com quanto tempo pode começar a academia? Se tudo estiver dentro da normalidade, 30 dias. Mas a gente emite um atestado para entregar para o educador físico, geralmente com 30 dias. Moraes Amora, vou operar e não vejo a hora. Pô, querido, eu sei que é uma ansiedade, né? A gente vai mudar a nossa vida e fica ansioso, e cirurgia sempre dá um medinho. Venha tranquila, vai dar tudo certo. A cirurgia hoje é uma surpresa agradável para o paciente, eu diria. Né? Dr. Wildson Passos, colega, obrigado aí pela presença, grande abraço. Victor entrou, Kathleen, Silvia, bem-vindos. A Eide falando aqui, não é só no SUS, doutor, tem um monte de amiga minha que está só na água de coco e Gatorade. Enfim, né? Infelizmente, Eide, se criaram muitas rotinas, né? Dentro da área de saúde tem muitas manias, a gente tem hábitos, às vezes, muito específicos de cada médico, né? Tem médico que gosta de usar até hoje iodo para curativo ou água oxigenada, apesar de não ser mais considerado ideal, né? Então, infelizmente, se criaram algumas rotinas, né? A Michelle vai comentar com vocês, depois da minha fala aqui, sobre o nosso pensamento sobre industrializados, Gatorade, ultraprocessados, né? Mas a gente está muito, muito satisfeito com a nossa suplementação mais precoce e com uma dieta mais variada e mais saudável, né, Michelle? O que você falaria para ela? A gente prioriza uma alimentação mais limpa, né? Comida de verdade. A gente tem uma variedade em alimentos aí na nossa natureza, então a gente vai sempre incentivar o alimento, a comida, tá? Para vocês. O mínimo de industrializados ou quase nada, que é o ideal, tá? Então não encontra os produtos artificiais, tá? Tudo que é artificial para a gente, para nós, é tóxico para o nosso organismo, tá? As toxinas, elas têm bastante atração pelo tecido gorduroso. Então, o que o obesa acumula muita toxina nesse tecido gorduroso. Então, isso aumenta muito a chance de câncer. Já que a gente está linkando lá com câncer, né, que a gente estava falando. E aquela coisa, né? Você imagina aquela sopona linda, né? Você tem músculo com osso, você tem batata, abobrinha, você tem cenoura, você tem... Delícia. Não tem como uma coisa dessa fazer mal, né? Então, você tem uma alimentação, como a Michelle falou, mais precoce, líquida, logicamente, é maravilhoso, né? Eu também concordo plenamente, né? Tudo isso que tem muito conservante, corante, muito sódio é uma coisa inadequada, né? No nosso caso. O Marcelo, Michele, perguntando aqui, quanto tempo ficamos só na líquida? E eu acho que ele deve ter querido escrever aqui Gatorade e água de coco pós-cirurgia. Então já respondemos, né? Que Gatorade a gente não usa, e não é só água de coco, tem chás e tem sopão, né, peneirado, né? Esses primeiros de 20 a 25 dias, vocês passam por uma dieta líquida progressiva. O que significa isso? A primeira semana ali, os líquidos mais ralos, tá? Sucos, chás, água de coco, a água mesmo. A segunda semana, a líquida é um pouco mais consistente, tá?
Primeira semana tudo peneirado, segunda semana já liquidifica, vai peneirar, então entende um pouco mais de consistência. Terceira semana você já começa a chamar de pastosa, mas ainda é dieta líquida, que é aquela a sopinha mais cremosa, mais papinha de bebê, tá? Então, assim, é uma líquida progressiva, então vocês vão passar por de 20 a 25 dias com essa dieta. Perfeito. A Thalita falando aqui que está no 5º dia pós-cirurgia, isso mesmo, e fazendo dieta líquida recomendada e não sentiu fome nem fraqueza a hora nenhuma. Legal, Thalita, obrigado pelo comentário, né? Porque sai de alta com a dieta e mais suplemento de proteína e mais polivitamínico mastigável já a partir do 1º dia em casa, né? Então, hoje em dia realmente não tem mais essa fraqueza. Maravilha, maravilha. IMC de 35 sem comorbidade opera? A legislação da vida prevê cirurgia prioritariamente em pessoas que já têm comorbidades. Existe uma relação do Conselho Federal de Medicina sobre isso. E entram doenças que às vezes a pessoa não imagina. Então, por exemplo, eu tenho doença do refluxo que precisaria cirurgia. Então, ela já é uma comorbidade da obesidade. Eu tenho síndrome dos ovários policísticos. Eu tenho asma. Eu tenho fasciite plantar, eu tenho um problema no joelho, eu tenho gordura no fígado, tenho uma série de doenças. E te diria assim, muito, muito raro uma pessoa chegar a 35 de MC e não ter nenhuma delas, né? Mas você normalmente precisa comprovar a existência dessas doenças, e isso vem bem especificado no laudo do endocrinologista depois que a gente vê todos os exames, tá? Muito raro não ter nada, tá? A Deusiane, Michele, está perguntando aqui, sleeve é uma boa indicação ou depende de cada caso? Gastrectomia vertical, em inglês é chamada de sleeve gastrectomy, é uma cirurgia que só reduz o tamanho do estômago, diferente do bypass, que desvia o intestino também, né? As duas têm boas indicações. A gente tem prioridade, preferência de fazer o bypass quando o paciente tem doenças metabólicas, pressão alta, diabetes, muito refluxo. E a gastrectomia vertical, ela pode ser feita nos pacientes que não têm tantas doenças. Às vezes, em extremosidade, ela vai muito bem. Às vezes, em pacientes muito grandes que precisam fazer a cirurgia em 2 etapas também é uma opção, né? Então, hoje, por exemplo, no Brasil, 70% é bypass, 60% já, talvez. 30, 40 sleeve. E nos Estados Unidos é o contrário. A maioria das cirurgias é o sleeve. Então é uma cirurgia muito difundida e com critérios tão bons quanto o bypass de indicação. Dá para fazer as duas na maioria dos pacientes. Muito bem. E estou muito satisfeito. Inclusive, tem alguns pacientes aí que têm feito gastrectomia vertical com excepcionais resultados. Estão indo muito bem. Muito bem mesmo. O Carlos perguntando aqui, Michele, doutor, tem algum prazo para entregar os exames solicitados? Pois está bem difícil conseguir algumas consultas, exemplo, endócrino. Carlos, hoje a recomendação do Ministério da Saúde é a cirurgia bariátrica ser considerada eletiva e essencial. É aquela cirurgia onde o paciente da primeira consulta até o dia da cirurgia tenha passado no máximo 90 dias, mas no máximo. Os critérios são sempre pensando na sua saúde. Então, não é uma cirurgia que tem conotação estética. A mudança da estética é apenas uma consequência. Então, na prática, o paciente muito, muito comprometido em fazer seus exames, ele consegue fazer tudo em 30 dias. E com 30 dias ele entrega os laudos e daí com mais 30 no máximo está operando. Então, 2 meses em média, né? Então, minha orientação é faça endoscopia, ecografia, exames de sangue, já volte no consultório 1 a 2 semanas depois. Com 30 dias, venha com os laudos, com 60 dias está operado. E lembrando que todo plano de saúde tem que te fornecer consulta ou exame no prazo máximo de 15 dias, né? Então, questione isso e caso realmente não consiga, talvez uma opção seja investir numa consulta particular, tá certo? Até porque são poucos endocrinologistas na cidade, e isso é sempre uma dificuldade, tá? Muito bem. Então, o pessoal que está entrando agora, boa noite, sejam bem-vindos, né? A Carolina perguntou quantos dias de dieta, você já falou, né, Michele? Dieta líquida no pós-operatório, né? Eu estou lendo uma pergunta aqui, ó. Diga é lá. possível ganhar massa e não ficar magra após a cirurgia? Quem está perguntando é Moraes Amora. Então, vou responder, tá, doutor? Ficar magra é interessante, tá? O que significa magra? Massa muscular, tá?
Então, assim, o objetivo com o emagrecimento, após a cirurgia, é redução de quantidade de gordura corporal. Esse é o emagrecimento correto e manutenção ou ganho da massa muscular, tá? Mas, assim, ter músculo, a pessoa é magra porque não tem gordura corporal, então não tem excesso de gordura corporal, mas ela fica um aspecto muito saudável, tá? Tudo bem. O Douglas perguntando, sou fumante e estou aguardando a aprovação do plano. Alguma recomendação? Pare de fumar. Douglas, é muito importante que a gente melhore a nossa... O Douglas apertou de cigarro aqui, quanto tempo, né? A recomendação é, pare de fumar, Douglas, por pelo menos 30 dias antes da cirurgia. Isso é uma recomendação de qualquer médico, de qualquer pneumologista. Porque você reduzindo, você parando o cigarro, você melhora a tua cicatrização, melhora a tua circulação e diminui a chance de fístulas, vazamentos, má cicatrização. Vocês terem uma ideia, hoje, se for fazer um implante de cabelo, você não pode ser fumante, senão o implante não pega. Se você for fazer um enxerto de pele, uma cirurgia plástica, no fumante não pega direito. Então, realmente, vale a pena ficar 30 dias sem fumar, pelo menos antes da cirurgia, e torcer para que nunca mais volte. Tá? Vamos ver aqui. Andréia Costa, doutor, esteatose hepática, ácido úrico elevado, IMC38 é indicação? Andréia, vou te dizer que esteatose hoje é uma das doenças que mais nos preocupa. Nos Estados Unidos, gordura no fígado já é a causa número 1 de cirrose. Lembre-se que gordura gera inflamação, gera um tipo de hepatite gordurosa. E toda hepatite pode virar cirrose. Então, no Brasil já é a segunda causa de cirrose é gordura no fígado. Então, gordura no fígado é muito sério e é sim uma das doenças que indica a cirurgia para pessoas com IMC acima de 35. Tá? Dentro de um pós-operatório, a Lidiane, quais os desconfortos mais comuns? Digo, dores. Qual que é a tua impressão, Michele? Os pacientes que voltam com você, qual que é a queixa principal deles, assim? Primeira semana, gases. Dores, acho que dores assim, foi aquele... É no primeiro dia e às vezes tem gente que não sente nada, a grande maioria. A grande maioria não sente nada, né? A gente precisa lembrar que depois que se corta o estômago, a gente corta o estômago, corta o intestino e passa por uma anestesia, a nossa digestão fica mais lenta. Então a gente fica com uma sensação de empachamento, como se fosse gases. A gente demora para fazer cocô uns 2, 3 dias. Então toda essa digestão mais lenta dá uma sensação de empachamento. Que algumas pessoas é muito leve, em outras incomoda um pouco mais, e a gente orienta um medicamento, tá certo? Mas hoje, a maioria das pessoas fala que, pô, se eu soubesse que era assim, eu já tinha operado um tempão atrás, não senti nada, né? Na hora da alta, a gente fala assim, se necessário for, toma dipirona, né? Então, hoje é muito tranquilo. Hoje eu até ouvi um paciente, o Cícero, o Cícero falando justamente isso, que assim, que ele falou que ele não entendia as pessoas, quando as pessoas falavam assim, se eu soubesse, eu teria operado antes. E ele falou, Michele, isso não entrava na minha cabeça. Por quê? Porque agora, assim, como ele ganhou tanta qualidade de vida, ele falou, por que ele adiou tanto um processo, né? Depois que virou a chave. Mas nós somos de carne e osso, às vezes a gente precisa aprender assim, né? Tudo bem. A Eide pergunta da Michele nos deixa muito segura para vencer os 30 dias. Estou muito satisfeita com o acompanhamento de vocês. Beijo. Nós satisfeitos de você. Obrigada, querida. Beijo para você. Beleza. Vinícius entrou, Janaína, um abraço, obrigado. Andréia, Ana, legal. Jana, Rosita, pô, bem-vindas, meninas. Vamos ver aqui. A Aninha falando que passou muito bem na dieta líquida, super tranquilo, realmente passa rápido, né? Sabrina, bem-vinda. IMC de 35, sim, eu já respondi sobre isso. Uma pergunta aqui, ó. Diga lá. Pode falar. Qual o ideal de ferro e ferritina 1 ano e 6 meses de bariátrica? Posso responder? Eu ferro no mínimo 70, tá? No mínimo. E ferritina ali no mínimo 100. No mínimo. Legal. 100, 150 é o ideal, tá? A gente sempre trabalha com uma margem um pouquinho acima, né? Vitamina B12 a partir de 180, 200 é bom, mas a gente quer 400, né?
Ferro 50 sim, já é sim. bom, mas a gente não quer 70. Então, sempre tem um trabalho com uma margem de segurança, que nem a Michelle falou. Né? Vou ter que refazer minha polissonografia, o Vitor. Puxa, Vitor, alguns planos, infelizmente, ainda insistem nessas coisas, sabe? Eu gosto muito do pneumologista que escreve assim: paciente tem apneia do sono como esperado para pacientes portadores de obesidade. A princípio, teria indicação de CPAP, porém, como vai operar, recomendo que opere logo. Na verdade, esse é o grande objetivo. O paciente estar perdendo peso antes da cirurgia melhora a sua respiração, melhora a pressão, melhora as doenças associadas e você opera com segurança. Né? E os pacientes que, na verdade, já têm apneia muito grave, eles já chegam até nós usando máscara, eles já usam. E para quem já usa, continue usando até operar ou até voltar no seu pneumologista depois da cirurgia. Né? Para quem nunca usou, não é consenso. A Andrea, Michele, falando aqui, tem o espondilite anquilosante, entra como comorbidades para o plano de saúde. Todas as doenças inflamatórias e que podem gerar alguma deformidade articular, elas são contadas sim, né? Porque a sobrecarga vai piorar mais ainda a tua articulação, tá? Sim. Então ela entra mesmo, tá? Essas doenças são muito consideradas. Vamos ver aqui. Michele, a Leidiane perguntou quanto tempo fica na dieta líquida antes da cirurgia. Leidiane, o ideal antes da cirurgia é a gente preparar você para a cirurgia. Então, um emagrecimento de 5 a 10%. A dieta líquida fica para aquelas pessoas que não emagreceram ou tiveram ganho de peso, uma questão mais de emergência, a gente aplica ali, mas assim. Agora tem a líquida do preparo para a cirurgia, né? Que é um dia antes, 2 dias antes e pronto. Tá? Mas o ideal é que você emagreça assim, aprendendo, começando a reeducar, mastigando, né? Melhorando a qualidade da alimentação. Muito bem. Josanas perguntando, boa noite, estou no processo da cirurgia. Para quem teve úlcera, mas foi tratado, tem uma leve gastrite, qual seria a cirurgia? As duas são possíveis. Pode ser tanto o bypass quanto a gastrectomia vertical. A indicação da cirurgia tem mais a ver com as outras doenças do que só a úlcera. O problema é quando tem pólipos, quando tem outros caroços do estômago, daí a gente tem que às vezes mudar a técnica, mas no seu caso as duas são possíveis. Tá? Mês que vem faço 2 anos. Leilane, fiz com o melhor doutor. Pô, obrigado, querido. E tive acompanhamento com a Michele. Passei por todo o processo de uma forma super tranquila. Hoje muito feliz com o meu resultado. Legal, querido. Muito bom. Obrigado. Nós também, né? Com certeza, estou com parabéns. 7 meses. Parabéns, né? Estou com 7 meses, saí do 110 para 65 a linha. Pô, que show, né? 110 para 65. Muito bom, parabéns. Então, a escolha vai de acordo com forças existentes? O Marcelo perguntando. Agora eu já não sei a que ele está se referindo. Depois você me pergunta, separado, tá, Marcelo? A equipe tem indicação de algum cirurgião plástico? Vários. Lá no consultório a gente indica excelentes profissionais da cidade que têm muita experiência com bariátricos. Né? Olha, a Veridiana, Veri, fez bariátrica comigo há 11 anos e sou muito feliz, um Dodenal Switch. Veri, beijo para você. Lembrança eterna sua e do seu pai e da sua irmã. Tá? Sabrina, bem-vinda. Gente, a gente só tem mais 7 minutos de live. Que maravilha, como uma coisa boa passa rápido, né? Passa mesmo. Legal. A Joana, doutor Luiz, fiz cirurgia dia 6 de agosto, já eliminei 21 quilos e minha cardiologista já retirou o remédio da pressão. Obrigado por me dar essa nova vida. O senhor é um anjo para os nossos pacientes. Obrigado. Não faço mais do que a minha obrigação e sinto muito orgulho disso. Obrigado pelo carinho, querida. Legal, muito feliz. Muito obrigado. Legal. Gente, bem-vindos aí, mais gente entrando ainda. Passando para agradecer por tanto amor dessa equipe, né? Andréia, Hoffman, sigam tudo direitinho, que o sucesso é garantido. 7 anos de operado e muito feliz. Pô, Andréia, obrigado, querido. Obrigado mesmo. Você é uma baita ajuda para muita gente, né? Muito bom, né? Excelente. Se soubesse, eu também tinha operado antes, Amanda. É sempre assim, né? Depois que vê que a coisa vai bem, né? Como funciona a doação de sangue para quem já operou? Vou poder voltar a doar sangue? Vai.
No primeiro ano, contraindicação formal, depois de um ano a gente vê como que você está, mas pessoas que estão muito bem equilibradas, com bons níveis de glóbulos vermelhos, boa massa muscular, boa suplementação, a gente libera, tá? Primeiro ano, não. Pessoal do Barimetas, obrigado por ter entrado. Intestino funcionando uma vez na semana é normal? Não. O intestino tem que funcionar dia sim, dia não, na pior das hipóteses. Então, fale com a Michelle que ela vai entrar com suplementação de fibra, vai melhorar a tua dieta e, se necessário, passar algum laxativo, tá? Mulheres têm uma tendência maior de ter o intestino mais preso, falta de líquido é uma coisa que compromete, né, Michelle? Ela fez provavelmente aqui ela fez um sleeve. O sleeve é uma cirurgia muito restritiva, a pessoa às vezes está tomando líquido de menos, né? Então, acho que ainda mais no primeiro mês, né? Está comendo pouca fibra, né? Exatamente, pouca fibra, já está mais líquido. Vai na Michelle. Trabalho em home office, precisa esperar os 15 dias também? Não. Home office dá para trabalhar antes, desde que você faça a tua caminhada de manhã, de tarde, tem os horários da alimentação e da suplementação, né? Home office hoje permite a gente antecipar, né, o retorno. Tem algum prazo para entregar os resultados dos exames solicitados? Já falei sobre isso, né? O certo era que na primeira 10, 15 dias estivesse com os exames prontos e com um mês estivesse com todos os laudos prontos, né? Muito bem. Gente, o que não dá para responder, perdão, né? Desculpa, a gente responde depois pessoalmente. É o tempo, né? História, tá? Então, a André falando, meu PCR deu muito alto, meu reumato não libera a cirurgia. Vai no consultório, a gente conversa, depois discuta com o seu reumatologia também, prós e contras, a gente discute em conjunto, tá? Isso aí sempre a gente está aberto aqui para trocar ideia com outros colegas que às vezes não têm a devida experiência com cirurgia bariátrica e nem nós com a reumatologia, né? Então a gente aprende juntos, tá joia? Muito bem. Bacana. Nossa, acaba rápido demais. Acaba mesmo. Doutora Michelle, tem pelo plano de saúde? Sim, não, né? Planos de saúde, infelizmente, não conseguem cobrir o padrão da doutora Michelle. Opa, doutora, é verdade. Doutor fala de dreno. A gente usava dreno em 2000, 2001, 2002, até 2003 a gente usou dreno, depois nunca mais. Então já tem 17, 18 anos que a gente não usa mais dreno. Então, uma facilidade a mais para os pacientes, tá? Olha aí, ó. A Paty Queiroz, psicóloga da equipe, está aqui. Alguma dúvida em psico? Legal, né? A Patrícia. Legal, Paty, saudade, hein, Paty? Depois da pandemia. Depois da pandemia nós não nos vimos mais, né? Paty, voltaremos em breve a fazer reuniões presenciais, como a gente fazia nos velhos tempos. A gente vai se ver com mais frequência, tá? Beijo para você. Obrigado pela resposta. Hoje eu tenho 5 meses, saí do 105 para 78. Melhor não estou com muita pelanca, beleza. Legal. Sempre coisas boas. Enfim, pessoal, faltam 2 minutos. Eu vou me despedir, daí deixar a Michelle se despedir. Uma honra estar com vocês. Nosso pensamento é: não existe cirurgia bariátrica sem pré e sem pós. Não é operou e fugiu. Pacientes bariátricos são pessoas acima da média. A gente toma polivitamínico, cálcio, vitamina D, complexo B e proteína, a gente vai na academia, a gente tem pouca gordura e boa massa muscular. Ao contrário do que as pessoas pensam, que a nossa vida é super restrita, não, a gente come de tudo. Só que a gente naturalmente se torna mais seletivo, a gente quer comer primeiro a proteína, depois a salada e por último um carboidrato. A gente cria um hábito de comer arroz e feijão, mas não arroz, feijão, macarrão, farofa, batata, tudo junto. A gente começa a seguir um pouco mais a orientação da nossa nutricionista. Então, carreguem isso com vocês. O paciente que perde segmento é que nem o paciente que faz uma cirurgia e não volta a fazer a químio, a coisa não funciona. Então, o sucesso do paciente bariátrico é ter os seus profissionais sempre a tiracolo, sempre. Isso faz toda a diferença. Tá bom? Beijo para vocês, tudo bom? Obrigado pela presença. Fala aí, Michelle. Gente, eu quero agradecer a participação de cada um de vocês, sempre muito bacana aqui esclarecer essas dúvidas, né? Muita informação aí, ter pouco tempo, né, para muita dúvida. Mas deixem na caixinha de perguntas, tá? Eu estou sempre abrindo caixinha de perguntas lá no meus stories, tá, gente? Se vocês quiserem, fiquem à vontade para perguntar, o que eu puder esclarecer de dúvidas, o que eu não souber, eu pergunto ao Luiz Fernando, e a gente vai levando cada vez mais informações para vocês, tá bom?
Obrigada sempre pelo carinho de cada um de vocês, estarem aqui, né? Com esse tempo aí com a gente, 1 horinha. E é isso. Beijos e se cuidem. Beijo a todos. Valeu, pessoal. Obrigada, doutor. Boa noite a você. Boa noite. Boa noite para você também. Até a próxima. Tchau. Até amanhã.